Boa tarde, sexta-feira, começando o nosso programa Paixão pela Vida. Bom, como vocês estão vendo, hoje eu não estou na Rádio Cruzeirense. Esse programa eu estou deixando ele gravado, porque hoje, sexta-feira, na verdade eu estou em São Paulo e deixei esse programinha gravado porque eu não queria perder esse bate-papo com vocês. Eu me sinto muito grato por a gente poder ter essa troca, por vocês estarem sempre me mandando mensagens. Só que hoje, infelizmente, eu não tenho como responder nenhuma pergunta ao vivo, mas pode mandar para mim aí, que na semana que vem eu respondo. E como eu tinha prometido, o nosso bate-papo hoje é sobre conflitos. Como que a gente vem lidando com os conflitos que a vida traz, que são inevitáveis, né? Todos nós, um momento ou outro, vamos conflitar. Então, a primeira coisa que eu faço sem uma certa distinção é entre confronto e conflito. Que diferença que eu vejo? Confrontar é algo que é necessário. O que é confrontar? É quando eu preciso me posicionar diante de determinada situação. Seja falando, sendo agindo, mas eu preciso esclarecer, eu preciso confrontar, eu não posso fugir, né, daquele momento. Isso é um confronto. Mas não há necessidade de que esse confronto se transforme num conflito. O conflito é quando entra o quê? A sensação de animosidade. No conflito, o outro passa a ser o meu adversário. Então eu preciso me defender do outro e, se possível, vencer o outro. E é esse conflito que nos faz mal, que empobrece as relações e que muitas vezes as destrói, não é? Essa disputa. Semana passada, eu no finalzinho do programa falei um pouquinho sobre o que eu chamo de raquetes de ping-pong, que eu ainda falei que eu estaria adiantando o tema dessa semana. Então eu vou só repetir para a gente poder pegar o fio da meada, não é? Então o que eu entendo no conflito? Quando a gente está conflitando com outra pessoa, é como se você tivesse duas raquetes de ping-pong. A bolinha, você dá uma raquetada, o outro dá uma raquetada de volta, mais forte, e você vai tentando uma hora conseguir dar uma cortada para poder eliminar o adversário. Não é assim que a gente conflita? Você fala, eu respondo, você manda uma energia negativa, eu mando outra 3 vezes mais, sempre te vendo como meu adversário. E essa raquetada de volta, ela não precisa necessariamente ser através de palavras. Eu posso raquetar de volta através de um olhar, né? O olhar, ele fala muito. Eu posso raquetar através de uma atitude. Eu posso raquetar através de N formas. Mas de alguma forma eu reajo, eu devolvo aquela energia com a intenção de te vencer. Isso é o conflito. Agora, se a gente pegar essas raquetes e uma delas a gente substituir por uma toalha acolchoada, o que acontece? A hora que essa raquete joga a bolinha e a bolinha bate nesse acolchoado, esse acolchoado absorve o impacto e a bolinha cai e termina o jogo. Então, se na hora do conflito eu tomar a decisão de, ao invés de ser raquete, ser uma almofada acolchoada, o que eu vou fazer? Eu vou absorver o conflito e vou desarmar a energia bélica, a energia de guerra que está ali. O que é absorver o conflito? Não é engolir, não é ceder, não é aceitar, não é nada disso. Mas é ter dentro de você a disposição de dissolver a animosidade, de harmonizar a relação, de trazer sim a verdade que for necessária vir à tona, porém com harmonia, sem ver o outro como meu adversário. Isso é que faz toda a diferença. Vejam bem, nós falamos sempre aqui que nós somos luz. Somos luz divina, somos extensão dessa fonte da luz que é Deus. Então Deus seria a fonte da luz e eu a luz emanada de Deus, exatamente igual um sol e um raio de sol, eternamente conectados. Não dá para separar o raio do sol. Mas também não dá para separar os raios entre si, certo? Então, eu e o outro estamos profundamente conectados, somos um sim em essência. Então, ver o outro como meu adversário, como meu inimigo, é uma ilusão. Na verdade, eu não estou conflitando com o outro, eu estou conflitando comigo mesmo. Até porque a gente fala muito em terapia, uma frase que incomoda pra caramba, me incomoda todo mundo. O outro é meu espelho. O que quer dizer isso?
aquilo que me incomoda no outro, eu tenho em algum grau. Não quer dizer que eu tenha idêntico, gente. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa muito correta, muito honesta, e eu sou uma estelionatária. Como estelionatária, será que eu iria admirar a tua honestidade? Dificilmente. Eu talvez te achasse mais um trouxa para eu poder enganar, né? Porque a gente só admira algo que a gente também tem, que vibra, que encontra ressonância dentro de nós. E a mesma coisa com os defeitos. Não tem aquela frase popular, dois bicudos não se bicam? Se eu sou autoritária e você também, nós vamos conflitar, não é? Se eu sou mesquinha e você também, nós vamos conflitar, porque eu quero garantir o meu, você quer garantir o seu. Então, se existe algo no outro que não vibra em mim, um defeito, por exemplo, que eu não tenha, não é que eu não vá reconhecer o erro, eu reconheço, mas aquilo não me causa ira, mágoa, desconforto gigante. Quando me causa um nível de desconforto a ponto de eu ir para o conflito, é porque encontrou algum tipo de semelhança. Porém, isso é uma coisa muito sutil que a gente precisa aprender a enxergar. Vamos pegar essa coisa da mesquinharia. De repente eu olho para você e você é uma pessoa muito pão dura. Você não dá dinheiro para ninguém, você é egoísta com os seus bens materiais e assim por diante. E eu fico muito irritada e eu sou uma pessoa generosa, distribuo, faço até aviãozinho com dinheiro. Então como que eu fui me irritar com a sua mesquinharia se teoricamente eu não sou mesquinha? Se eu me irritei, se aquilo me abalou profundamente, é porque eu também sou mesquinha, só que não necessariamente da mesma forma. Você é mesquinho com dinheiro e eu posso ser mesquinha com meu amor, com meu tempo, com a minha energia. Então eu pago, mas não sento do teu lado para te ouvir. É a mesma energia. Você não quer dar o dinheiro, eu não quero dar a energia, entendeu? É a mesma coisa. Então o outro está sempre me espelhando. Aquilo que me causa conflito no outro, de alguma forma reverberou, encontrou uma semelhança aqui dentro. Então o primeiro passo, gente, que eu entendo para a gente harmonizar os conflitos é essa compreensão de que aquilo que me incomoda está servindo para que eu olhe para mim de forma mais honesta, de forma mais profunda. Incomoda, mas eu preciso me olhar no espelho, não é? Agora, se eu acordo hoje de manhã, olho no espelho, acho que eu tô horrorosa, não gostei do que eu vi, meu cabelo tá feio, meu óculos tá tudo ruim. Adianta eu dar um soco e quebrar aquele espelho? Não vai resolver, certo? Porque quantos espelhos eu olhar, a mesma imagem eu vou ver. A mesma coisa, gente, são os nossos relacionamentos. Então eu tô tendo um relacionamento com você, você me incomoda e eu parto pro conflito e a gente dissolve, né? Acaba a relação. E vou me relacionar com outra pessoa. O que provavelmente vai acontecer é que num determinado momento eu vou repetir aquele conflito. A pessoa vai me incomodar com atitudes ou, né, pensamentos, energias semelhantes àquelas que eu não resolvi com você. Então não adianta a gente fugir muito desses confrontos, desses conflitos, porque eles vão retornar enquanto a gente não tiver esse aprendizado da gente se olhar, olhar no espelho e perceber aonde que eu estou encontrando semelhança com o outro. E aí, vamos pensar numa historinha, né? Eu gosto de historinhas zen. Então, tem uma história que fala que um samurai, os samurai eram aqueles guerreiros japoneses que andavam com espada, né? E que eram muito admirados pelas pessoas, eles tinham um poder, assim, né? Um respeito muito grande. E aí um samurai chegou para um mestre zen, que era muito esperto, e falou para o mestre assim: mestre, eu queria saber aonde fica o portão do céu e o portão do inferno, para quando eu morrer, não correr o risco de eu errar de portão e entrar no portão errado. Quando ele fez essa pergunta, o mestre percebeu que era uma pergunta ingênua, né? Todo mundo sabe que não existe um portão para entrar no céu nem no inferno. E ele percebeu que era necessário que a resposta dele fosse uma resposta prática, que aquele samurai, que aquele guerreiro acostumado com as artes da guerra pudesse compreender. Aí ele virou para o samurai e falou assim: escuta, você me disse que é um samurai, é isso mesmo? Ele falou: sim, mestre, sou o mais respeitado samurai aqui, né, do Japão. Ele falou: ah, mas você não parece um samurai. Você com essas roupas tão mal passadas, com essa aparência de fracote, você parece um mendigo, você não parece um samurai. Ou seja, o mestre pegou
no ponto, né? Pegou no orgulho do samurai. O que ele fez? Imediatamente desembainhou a espada e foi para cima do mestre. E quando ele estava indo com a espada para cima do mestre, o mestre olhou bem para ele e falou: pronto, você acaba de descobrir o primeiro portão. Este é o portão do inferno. Aí o samurai parou e falou: tem alguma charada aqui que eu não estou entendendo. Aí o mestre explicou, falou para ele: olha, quando você age de forma inconsciente, ou seja, quando você reage ao outro, você está descobrindo o portão do inferno, que simbolicamente, gente, é o portão da dor, o portão do sofrimento, não é? E quando você age, é quando você volta a espada para a tua bainha, é quando você não me agride, e aí você está abrindo o portão do céu, que é o portão da harmonia, do amor, da alegria, da paz. Então, existem duas formas da gente viver, uma é agindo e a outra é reagindo. Reação é o que a gente faz normalmente. Bateu, levou. Eu bati a raquete, a outra raquete devolveu. Isso é reação. É resposta. Quando eu estou reagindo ao outro, que foi o que o samurai fez, né? Ele reagiu ao mestre desembainhando a espada e partindo para a agressão, ele deixou naquele momento que a atitude do mestre determinasse que atitude ele ia tomar. Ou seja, fui ofendido, fui agredido, tenho que reagir, tenho que devolver. Essa atitude é uma atitude que não é livre, porque o outro determina. Então vamos imaginar, eu falo para mim mesma que eu sou um ser de paz, que eu quero ter uma vida harmoniosa, que eu quero amar e assim por diante. Aí eu encontro com uma pessoa que me agride, que é agressiva, que me ofende, que usa palavras que eu não gosto, eu tenho uma atitude horrorosa, e eu parto para a agressão da mesma forma, ou através de palavras ou de ações. Então, cadê aquela minha determinação de ser alguém que caminha com harmonia? Ela acaba exatamente no momento em que eu reajo ao outro, em que eu deixo que a escolha do outro seja a minha escolha. Isso é reação. Ação é completamente diferente. Na ação, eu determino como eu quero viver a minha vida. Então, voltamos à situação aqui do conflito. Se naquele momento o samurai tivesse essa compreensão, o que ele poderia pensar? Bom, essa pessoa que eu pensei que era um mestre, não é bem um mestre, porque está me agredindo, está usando palavras até de baixo calão para falar a meu respeito. Então, ele não é uma pessoa iluminada. Mas eu não quero perder a minha paz. Eu quero me manter em serenidade, em equilíbrio. Então, eu não vou desembainhar a espada. Ou eu vou ignorar o que ele está falando, ou se for uma situação em que é necessário que eu responda, eu vou responder, mas sempre guiado pela minha consciência, pela minha escolha, por como eu quero, qual é a minha crença, como eu acredito que se deve resolver um conflito. Então, se você vive um relacionamento afetivo, por exemplo, e você acredita que um relacionamento afetivo deve ter respeito, deve ser guiado por palavras com cuidado em relação ao outro, etc e tal. Aí você está vivendo aquela relação e o outro tem uma atitude completamente diferente, te desrespeita, usa palavras que não têm cuidado com você. E aí? Você vai continuar mantendo a sua ideia de respeito e harmonia, ou você vai entrar na do outro e vai conflitar tendo o mesmo tipo de comportamento? Vejam bem, gente, isso não quer dizer que num caso, como eu estou falando de um relacionamento afetivo, ou de amizade, de trabalho, seja o que for, em que o outro tem uma atitude desarmoniosa, não quer dizer que você tenha que permanecer junto daquela pessoa ou aceitar o que ela está fazendo. Mas a tua forma de agir naquela situação, até se for para dizer, olha, PT, saudações, vou embora, não gosto, não concordo com esse tipo de atitude, pode ser uma atitude consciente, pode ser uma atitude que respeite a sua crença na vida e não uma cópia da ação do outro. Entenderam? É uma coisa meio sutil, mas ao mesmo tempo muito clara, o que é agir e o que é reagir. Então nós temos que tentar agir, nós temos que tentar ter consciência, nós temos que escolher. Agora, se a minha escolha for ser uma pessoa agressiva, aí tudo bem, porque eu estou reagindo com agressão, porque eu escolhi reagir com agressão. Agora, se a minha escolha não é essa, eu não posso permitir que o outro determine como eu vou atuar naquele momento, né?
E aí, dentro dessa coisa da ação e da reação, a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente acha que não está reagindo, a gente acha que está usando as palavras corretas, mas a gente esquece que a energia do conflito, ela vai muito além das minhas palavras. Ela passa pelo meu olhar, sabe aquela coisa daquele olhar, assim, que só o olhar da pessoa já disse tudo, você não precisou, né? Não precisou usar palavras. Então, o olhar, a postura, né? E o próprio pensamento. O pensamento, gente, ele funciona como as lentes do meu óculos. Se eu tenho óculos de lentes azuis, tudo que eu olhar ao meu redor será azul. Se as lentes dos meus óculos são negras, tudo que eu olhar será negro, concorda? Então, a lente que eu coloco determina, né, a forma das coisas que eu vejo, como eu recebo esse mundo ao meu redor. Então, o meu pensamento, ele é uma lente. Por quê? Quando eu vou ao encontro do outro, se o meu pensamento já estiver carregado de pré-julgamentos, de conceitos, de mágoas, de ressentimentos, de ira ou qualquer outra coisa assim, quando eu chego perto do outro, eu já levo o óculos da ira. Então, seja o que for que o outro fizer, ao passar pela minha lente, eu vou filtrar de forma negativa. E aí é impossível não haver conflito. Porque não há o que o outro faça, né, que eu vá ver com bons olhos. Claro que não, eu estou com uma lente de maus olhos. Eu estou com uma lente que já me predispôs ao conflito, já me predispôs à crítica. Então, se a gente está vivendo muito conflito na nossa vida, um dos primeiros passos é a gente desvestir essa lente. Se você ainda não consegue olhar para o outro de forma mais positiva, pelo menos tenta tirar a lente da negatividade. Tenta olhar, e é tão difícil olhar sem emitir um julgamento, não é? É quase impossível. Se a gente olha algo, se eu olho, por exemplo, esse enfeite que está aqui atrás, o sino dos ventos. Entrei na sala, dei de cara com esse sino dos ventos. É quase automático, inerente a gente emitir algum julgamento. Bonito, feio, agradável, desagradável, não é? Então, a gente julga muito. E quando eu já vou com a mente carregada de julgamento, numa outra oportunidade a gente fala mais sobre críticas, né? Mas quando eu vou com a mente carregada já de julgamento, eu já estou colocando uma lente que vai impedir que a harmonia aconteça. Gente, aqui no consultório, o que eu mais recebo são pessoas em conflito, é óbvio, né? Muitas vezes em conflitos familiares, sérios, né? E é muito interessante, né? Para não dizer triste, porque o que a gente percebe? Que aquela pessoa, ela está recebendo tudo aquilo que o outro faz já com a lente da discórdia. Então, às vezes, quando a pessoa me conta um fato, eu tento mostrar para ela que, de repente, o outro, aquela atitude não foi tão negativa assim, ou o outro talvez não tenha tido consciência do que estava fazendo, nem a intenção. Só que como ela já tem um histórico negativo com aquela pessoa, ela não consegue olhar com essa imparcialidade. Ela já registrou na mente dela que tudo que vier do outro é agressão, é negativo, ela tem que se defender ou ela tem que atacar. Então, pergunta um pouquinho para você, que lente você tem usado para olhar, por exemplo, o teu parceiro ou tua parceira afetivos? Né? Será que eu olho para o meu parceiro como aquele que caminha comigo ou como aquele do qual eu tenho que me defender? Então, vira um ciclo vicioso. Tá? Vamos imaginar aqui João e Maria. Tá? Então, João tem uma atitude que Maria não gosta, Maria se magoa, aquela situação não é resolvida, aquela mágoa fica, permanece, e a partir dali, qualquer outra atitude que João venha a ter, quando Maria olhar para João, olhar aquela atitude, ela já vai receber aquilo com o pé atrás, porque ela já se magoou lá atrás. Não é isso que a gente fala? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, se eu não quero, né, continuar perpetuando discórdias, seja no meu casamento, no meu namoro, na minha amizade, no meu trabalho, no meu ambiente social, eu preciso me livrar dessas marcas que eu venho carregando, eu preciso trabalhar perdão. Nós já falamos de perdão no programa anterior aqui. Se você não acompanhou, entra no YouTube, lá no meu canal, Simone Bittencourt Barbosa. Tem todos os vídeos lá e tem um vídeo intitulado Perdão, que foi de uma das últimas semanas aqui na rádio. E aí entra lá, né, e ouve sobre o perdão para você poder também trabalhar um pouquinho mais
isso dentro de você. Porque o perdão, a falta do perdão, né, faz com que eu use lentes já predispostas à discórdia. E o conflito, quando ele vai se perpetuando na minha vida, quanto mais pessoas eu conflito, mais conflitante eu me torno, porque eu vou criando o hábito da desarmonia, o hábito de me defender e atacar, o hábito de raquetar. Então, o que é esse acolhimento que eu falei da raquete, quando ela se transforma em uma toalha acolchoada e absorve o impacto da bolinha e não deixa a bolinha voltar com a mesma violência? É o ponto de vista da compaixão, da compreensão. Em primeiro lugar, gente, se eu compreendo, não só intelectualmente, se eu realizo em mim, se eu tomo posse da verdade, de que eu sou luz, que eu sou sabedoria, que eu sou amor, que eu sou bem, que eu sou tudo isso, eu também tomo posse da ideia de que o outro é tudo isso. E aí, quando o outro tem uma atitude desarmoniosa, a primeira coisa que vai vir na minha mente é a energia da compaixão. O que é compaixão? Não tem nada a ver com pena, tá? Não vamos confundir as coisas. Compaixão é olhar para o outro e saber que ele só consegue ter uma atitude tão negativa porque ele ainda não descobriu quem ele é, e isso me gera compaixão. Porque é triste você ver a outra pessoa tão distante da realidade de luz que ela é. Como é triste ver que a gente está tão distante da nossa realidade de luz ainda. Então, essa compaixão, em primeiro lugar, é para comigo. Quando eu percebo que eu ainda estou tendo um pensamento, um sentimento ou uma atitude de desarmonia, porque eu estou fora da minha luz e o outro está fora da luz dele. Então, primeira coisa, se o outro está tendo uma atitude que te magoa, ele está fora do foco, ele está fora da luz, não é? Então, o que eu quero? Eu quero ficar fora da luz junto com ele ou eu quero tentar achar o caminho da luz dentro de mim? Isso já vai me fazer, né, ter uma escolha. E eu costumo dizer que é preciso dar ao outro, quando o outro é um próximo de você principalmente, o benefício de não esquecer as coisas positivas que o outro fez só porque naquele momento está havendo um conflito. Então você tem um relacionamento com um amigo, por exemplo, que sempre fez coisas bacanas, que você sempre admirou, que você sabe que aquela pessoa gosta de você, você até então confiava naquele relacionamento. Só que o outro errou. O outro falou mal de você, o outro fez bobagem, o outro foi mesquinho, foi egoísta, sei lá, o outro errou de alguma forma e aquilo ferveu, encontrou ressonância, né? Vibrou dentro de você e vocês dois estão em conflito agora. Antes de eu devolver a raquetada para o meu amigo, eu tenho que parar e pensar, peraí, até 5 minutos atrás, antes de eu saber da atitude do outro, eu acreditava que essa pessoa me amava, gostava de mim, me respeitava, alguma coisa assim. Será que eu estava totalmente enganada? Ou será que por estar magoada, eu não estou conseguindo ver que o outro talvez não tenha tido a intenção de me magoar, mas tenha errado por fragilidades próprias, por dificuldades próprias, por coisas que dizem respeito à história do outro e não do sentimento que ele tem por mim. Gente, quantas vezes a gente erra um com o outro, não porque a gente quis errar, não porque eu quis que você sofresse, mas porque eu não tive estrutura para lidar com aquela situação devido à minha história, devido à minha cultura, devido à minha falta de conhecimento da minha própria luz. Nem sempre aquilo que é feito para o outro tem a intenção de magoar o outro. Muitas vezes atinge o outro, mas a intenção não foi aquela. Então, não quer dizer que eu vou passar a colocar panos quentes e esquecer o que aconteceu. Mas esse benefício de falar, não, peraí, eu estou conflitando aqui com o João. Mas João até então era uma pessoa que eu considerava correta. Deixa eu tentar olhar isso de forma um pouquinho mais imparcial, com um pouco menos de pré-julgamento. Deixa eu ouvir o outro, porque no conflito a gente não ouve. Ninguém se ouve no conflito. No conflito as pessoas falam. Por quê? Porque o ego tem uma necessidade muito grande de mostrar que está certo, de se sobressair, de dar a palavra final. Então eu não quero ouvir o que você está falando, eu quero afirmar que eu estou correta. É isso que importa. E é isso que gera a guerra. Não é? Os dois lados querem afirmar que estão corretos e vão dando raquetadas cada vez mais fortes.
Então, não conflitar ou dissolver conflitos é um exercício de dissolução do ego. É um exercício onde eu tenho que colocar meu ego de lado e tentar olhar com algo mais profundo que a minha essência para a essência do outro. Vocês já ouviram aquela historinha? Eu não sei quem é o autor disso, não sou eu, tá? Eu peguei na internet, que fala assim, por que duas pessoas, quando estão brigando, tendem a aumentar o tom de voz, né? E aí o autor, que eu não me lembro quem é, dizia assim, ora, quando você está num momento de love, né, tá lá apaixonado, encantado, os amantes, eles sussurram, eles falam baixinho, ao pé do ouvido, falam palavras doces, tudo baixinho. E quando vira guerra, grita, né? Aí o autor diz assim, é que quando as pessoas estão em estado de amor, os corações delas estão próximos. E com os corações próximos não é preciso gritar. Mas quando as pessoas estão em conflito, os corações estão muito longe um do outro. Não é o corpo que está longe, os corações estão muito longe. Então a pessoa acaba gritando para que o outro ouça. Então o grito, a hora que você parte para alterar a tua voz, você está declarando a distância entre vocês. E o que nós começamos aqui falando agora há pouco no nosso bate-papo? Somos um. Conflitar com o outro é o meu braço esquerdo brigar com o meu braço direito. Gente, é uma coisa louca. Imagina o braço esquerdo começar a agredir o braço direito. Você vai dizer, poxa, mas os dois braços são meus, eu sou um todo. Sim, mas estão, né, visualmente separados. Tem um corpo entre eles, mas são um só. Então, entre mim e você, nós somos um. Porém, é óbvio, existe uma ilusão de separatividade. E essa ilusão de separatividade é que leva aos conflitos, às guerras e a tudo isso mais que acontece de forma tão intensa hoje, não é? E eu acho que nós não podemos esquecer uma coisa que eu perguntei semana passada, acho. Se eu estou dando valor às coisas que realmente têm importância. A partir do momento que eu tomei a decisão de caminhar em direção à luz, eu não posso esquecer de me perguntar a cada coisa que eu dou importância. Isso está me levando em direção ao que eu quero? Porque imagina só, eu saio de Cruzeiro para ir para São Paulo. Aí no meio do caminho, de repente eu vejo uma bifurcação. Estou ali caminhando, estou indo a pé. Estou caminhando pela beira da Dutra e vejo uma entradinha, assim, uma saída da Dutra. Eu olho e falo, vou pegar esse caminho aqui. Pego aquele caminho, ao invés de me levar mais em direção a São Paulo, ele vai estar me levando para dentro de uma cidade qualquer, que vai fazer eu dar uma baita de uma volta até eu retomar a Dutra lá na frente. Então, a cada vez que eu olhar para a estrada estiver bifurcando, eu tenho que me perguntar qual caminho eu devo pegar para chegar ao destino que eu quero mais rapidamente, certo? Isso é uma prática comum para qualquer viajante. Então, na nossa caminhada, na nossa viagem da vida, quando a vida bifurca, ou seja, quando acontece uma situação com alguém e eu tenho que escolher que atitude eu vou tomar com relação àquela pessoa, eu preciso me perguntar qual atitude me leva mais depressa ao meu alvo, ao meu objetivo, que é manifestar a minha luz. É a atitude do conflito ou é a atitude da compaixão, da compreensão? É a atitude da agressão ou é a atitude do acolhimento? Qual atitude vai me levar em direção ao meu alvo? Nós não podemos perder de vista para onde nós estamos indo. Então eu sempre digo que a minha meta principal, assim, o meu objetivo principal, que está no alto da minha montanha, é manifestar quem realmente eu sou, que é a imagem divina, que é a luz, que é tudo de bom. Então é para lá que eu estou indo. Estou longe pra caramba, não estou manifestando nem um pouquinho daquela luz, continuo errando, continuo fazendo bobagem, continuo sendo uma pessoa cheia de defeitos. Mas é para lá que eu estou indo. Então eu tenho que pelo menos fazer essa escolha. Às vezes a gente escolhe, mas não consegue agir de acordo. Mas a gente precisa tentar. Senão nós estaremos reagindo, ou seja, estaremos deixando que a vida leve a gente para um lado, para o outro, que a onda me carregue e eu não estarei seguindo a minha trajetória espiritual. Então, gente, era isso que eu queria deixar hoje para vocês nesse bate-papo,
Desejar para vocês um final de semana maravilhoso, com muito amor, com muita luz, com muita harmonia. Que os conflitos sejam diluídos o mais depressa possível para que o nosso coração possa ter paz. Meu coração encontra o teu e ao encontrar o teu, deseja paz. Muito obrigada, aguardo, né, deixa seu recadinho aqui embaixo do vídeo para mim, manda sua opinião, opinião contrária à minha, opinião de acordo com a minha, tudo isso é acolhido com muita boa intenção, porque eu quero realmente aprender com você, tá bom? E se puder, entra lá no YouTube, Simone Bittencourt Barbosa, dá um curtir lá, se inscreve lá no meu canal, que você me ajuda a divulgar esse trabalho. Gratidão, muita paixão pela vida e um final de semana abençoado. Namastê.